Olá, turminha linda do meu coração. Olha a professora Esther aqui de novo. E aí, como vocês estão? Espero que vocês aí estejam todos bem, na companhia da família, na companhia dos amigos e principalmente na companhia de Jesus. E aí, na expectativa, prontos para mais um vídeo sobre a série Quem é Deus? Hoje a pergunta que eu vou estar respondendo para vocês é essa: há mais de um Deus? Será que existe um Deus só ou tem mais de um Deus? Então vamos lá responder essa pergunta. Então tá aqui, ó. O que é um Deus? O que é um Deus? Deus pessoal, é alguém ou algo que você coloca na sua vida e você se curva e adora isso. Todas as pessoas em toda a terra adoram algo ou alguém, porque essa é a maneira que Deus nos criou. Os animais não fazem isso, porque eles não foram feitos dessa maneira. Ao estudar a história, quando você está no ensino fundamental 2, que você começa a estudar a história da humanidade, aí você começa a estudar a história dos gregos, dos romanos, a história dos nômades, a história do povo inca, a história de vários povos de todo mundo. E aí você começa a ver que todos eles tinham os seus deuses, não é? Mas esses muitos deuses que eles adoravam não têm vida nem poder, igual aqui, ó. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Salmo, falam: adora a quem tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, e tem mão, mas não apalpa. Então, são o que? Os falsos deuses. Mas há pessoas também que colocam como seu Deus o dinheiro. Ela coloca o dinheiro acima de tudo. Não é pecado você trabalhar, você conquistar, você ter dinheiro. Não é pecado. O que é pecado é o amor ao dinheiro. Aqui na palavra de Deus fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Jesus também fala que você não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. E o Mamon, para os egípcios, o povo antigo, era um deus, o deus da fortuna. Então você não pode adorar ao dinheiro e adorar ao Deus verdadeiro, ou a um ou a outro. Tem pessoas que colocam também como Deus, ele é fã ou do jogador de futebol, ou de um artista, ou de um ator. Então, nossa, quando ela vê aquele jogador, quando ela vê aquele artista, ai, ela se empolga, ela faz tudo por aquele artista. E tem muitos que colocam também a televisão, a tecnologia acima de Deus. Hoje em dia, quase ninguém mais assiste televisão, né? Usa televisão assim, mas é para assistir um jogo de futebol ou para assistir um jornal, que tudo hoje tá o quê? Na palma da mão no celular. Faz do celular, das tecnologias, um Deus. Fica, passa o dia, não ora, não fala com Deus, não faz o devocional, não faz nada. Mas não fica sem o celular. Perde tudo, perde filho, perde o ônibus, atrasa no serviço, perde a condução, mas o celular não perde. E é lógico que hoje em dia a tecnologia veio para nos ajudar. Porque hoje em dia pode bem dizer que a vida das pessoas está no celular. Porque ela tem fotos, ela tem aplicativo de banco, ela tem ali a sua agenda do dia. Mas quando você usa ela da forma correta, tudo bem. Mas você fazer disso um Deus, ficar grudado naquilo, ficar ali o dia todo naquilo como se a vida fosse aquilo. Então, ó, aqui eu expliquei para vocês o que é um Deus. Mas há mais de um Deus? Não. Há muitos falsos deuses, como esse que eu acabei de falar. Algumas pessoas dizem que eles são verdadeiros, mas não são. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz claramente que só existe um Deus verdadeiro. Então tá aqui, ó, Isaías 46, ó, tô lendo aqui a Bíblia para vocês. Isaías 46
E no verso 9 está escrito bem assim, ó, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então a Bíblia, ela fala muitas vezes que só há um Deus, ó, só há um Deus verdadeiro. Não existe outros deuses. E a Bíblia também nos fala que há muitos falsos deuses e que existem pessoas que os adoram. Tem uma história na Bíblia, aqui no livro de Reis, que existia um profeta chamado Elias. Ele era um homem de Deus. E Elias, ele sabia que só existia um Deus, mas o povo de Israel estava o quê? Corrompido por falsos deuses. E aí ele desafiou 400 profetas desse falso Deus chamado Baal. Aí ele falou bem assim, olha, vamos até o Monte Carmelo e lá vamos erguer um altar. Então eu vou deixar vocês irem na frente. Cada um de nós vamos construir um altar aqui, vocês constroem para o Deus de vocês Baal e eu vou construir para o meu. Vamos colocar um sacrifício em cima desse altar. Foram lá, sacrificaram o boi e colocou em cima do altar. Aquele Deus que pegar fogo no altar, esse é o verdadeiro Deus. Aí aqueles profetas de Baal ficou o dia todo se batendo, fazendo autoflagelação, gritando, Baal nos ouve. E aí Elias falava assim, grita mais alto, às vezes ele tá dormindo, não tá ouvindo vocês. E eles gritaram, ficou o dia inteiro e nada do Deus falso deles responder. Aí Elias foi e ofereceu seu sacrifício. Ele falou bem assim, olha, foi lá, matou o boi, colocou sobre o altar, pegou água, falou, agora você abre um reco em volta do altar e enche de água. Joga água sobre o sacrifício também, sobre o animal. E aí Elias foi e fez uma oração. Quando ele fez a oração falando, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, mas prova para esses falsos profetas que o Senhor existe de verdade. E aí a Bíblia fala que veio fogo do céu e queimou todo o sacrifício, todo o holocausto e ainda secou toda a água que ele tinha colocado em volta. E as pessoas gritavam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ele é o nosso Deus, o único Deus. Então ali ficou provado que Deus, ele era todo poderoso. Agora, vamos ver se você entende essa conta aqui, ó. 1 mais 1 igual a 1. Aí você pode falar, nossa, professora, não tá errado, não? 1 mais 1 dá 3. Não. Na conta de Deus, 1 mais 1 vai dar 1. Por quê? Porque só há um Deus. Existem 3 pessoas, mas um Deus só. Então aqui, ó, é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo que formam um. É uma família. Deus o Pai, o Criador, aí tem o Deus o Filho, que veio à terra, se tornou homem e voltou para o céu, e Deus o Espírito Santo. Então, por que é que o diabo, o inimigo de Deus, tenta tanto contra a família? Porque na oração do Pai Nosso, o que é falado? Assim na terra como no céu. Então, tudo aqui na terra é como se fosse um espelho do que acontece lá no céu. E o que é que tem de mais precioso lá no céu? As 3 pessoas da Trindade, que é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que é a família celestial. Então, por isso que o inimigo tem tanta bronca das famílias. Então, eu quero o quê? Que você entenda, porque a Bíblia nos afirma em vários versículos sobre o Senhor Jesus, quando ele diz para os seus discípulos bem assim, ó, tá aqui em Marcos 28 e 19, ó, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus, um nome, mas 3 pessoas que compartilham o nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode ver esta grande verdade no versículo, ó,
que nós vamos memorizar hoje, ó, que é o versículo de Isaías 6 e o versículo 8, a parte A do versículo, ó. Ó o que está escrito lá, ó. Deixa eu ler aqui para vocês na minha Bíblia, porque eu não estou conseguindo ver. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Então Deus, o Pai, está falando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, ó, primeiro ele falou: a quem enviarei? Ele só. E quem é de ir por nós? Nós quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá lá, ó, Isaías 6, 8, a parte A do versículo. Então aqui é uma prova cabal de que existem as três pessoas da Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Tem muitas verdades da Bíblia, turminha, que às vezes você pode não entender. Olha, mas vou dar um exemplo para você. Às vezes você já pode até ter parado para pensar nisso. Imagina uma vaca que é preta ou malhada, come o capim verde, e aí na hora que o dono dela vai lá ordenhar ela para tirar o leite sai branco. Como é que você pode explicar isso? É uma coisa inexplicável, não é? Da natureza. O mesmo é verdadeiro quando você lê a Bíblia. Você acredita no que ela diz, apesar de às vezes não entender o que ela diz. Então, o mesmo é verdadeiro quando se pensa a respeito de Deus. Ele é infinitamente superior e mais importante que nós. Portanto, há muito mais a respeito de Deus que você não pode entender. Se você pudesse entender tudo a respeito de Deus, ele não seria Deus. Ele seria igual a nós. Portanto, o que você não entende, você deve acreditar. A Bíblia que diz isso, que é a verdade. Qual que é a primeira verdade de Deus, o Pai? Que Deus, ele nos ama. E como é que ele demonstrou esse amor? Quando ele enviou o seu filho Jesus, que é Deus também, aqui para a terra, para que morresse para nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Uma dessas grandes verdades que Deus nos ama, tá lá, ó, em João 3,16. Porque Deus o Pai, amou o mundo de uma tal maneira. Qual é essa maneira que ele amou? Que ele deu seu Filho, Deus o Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu e você, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, o direito de ir morar com ele lá no céu. Então, muitos meninos e meninas pensam que em Deus como alguém que está longe, lá no céu, aí fica procurando se aproximar do céu, ou então pensa assim, Deus com uma vara lá para castigar, para só bater nele. Mas Deus está procurando uma oportunidade para que você o aceite, porque Deus o Pai, ele não é castigo, ele é justiça, mas ele não é castigo. Deus não dá castigo para a gente. Quem nos castiga é o nosso próprio pecado, porque tudo que nós fazemos, crianças, tem uma consequência, tudo, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Dá um exemplo aqui para vocês. Digamos que você na escola, a professora saiu da sala e falou: olha, por favor, eu estou saindo da sala e vocês ficam em silêncio copiando a lição da lousa. Se eu voltar e ouvir barulho, quem estiver fazendo barulho vai para a diretoria. Então, ela explicou o que é para ser feito e falou a consequência se você desobedecer. Aí ela sai. Aí a metade da sala tá em silêncio, a outra metade tá lá, joga papel, puxa o cabelo de um, dá soco, pontapé, corre dentro da sala. Aí a professora volta, puf, tá todo mundo lá. Ela fala: vocês que estão em pé, vão pra diretoria. Não, professora, não. Se minha mãe souber que eu vou pra diretoria, eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Ela já falou pra mim não aprontar. Não, professora.
Não adianta. Eu avisei, você não obedeceu. Não é assim? Então é a consequência por você ter desobedecido. Então, Deus, ele é amor e ele nos ama muito. E ele demonstrou esse amor permitindo que o seu querido filho, o Senhor Jesus, deixasse seu maravilhoso e lindo lar lá no céu e viesse à terra para tomar o nosso lugar na cruz e morrer por nós. O amor não é somente demonstrado pelo que você fala, ele é demonstrado pelo que você faz a quem ama. Algumas pessoas dizem eu te amo, mas não demonstram. Mas Deus deve ter nos amado muito, porque ele deu o bem mais precioso para ele, dele por nós. Porque qual é o pai que vai dar o seu filho para morrer em favor do outro? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenho meu filho, eu tenho um casal de filho, um rapaz e uma moça. Mas digamos que venha uma vizinha aqui que ela tem um filho também, que é um rapaz. Aí esse filho, ele comete um assassinato. Tô só dando um exemplo. E aí esse rapaz, ele é amigo do meu filho e meu filho fica triste. Fala bem assim: ai, mamãe, olha, o vizinho ali, o filho do fulano, cometeu um assassinato e vai ser preso, né? Aí eu também, que amo muito esse menino, porque ele foi criado junto com meu filho, eu falo bem assim: não, ele não vai ser preso, não. Aí eu falo bem assim pro meu filho: vamos lá. Aí eu falo pro delegado que veio buscar ele: olha, não leva ele não, leva meu filho no lugar, porque ele vai tomar o lugar dele, não prende ele não. Que pai, que mãe vai fazer isso? Seu filho estando certo, nunca fez nada de errado, mandar tomar lugar de um que fez a coisa errada. Ninguém faz, mas Deus demonstrou seu amor por nós fazendo isso, enviando seu filho Jesus para tomar o castigo no nosso lugar. Essa figura aqui nos conta uma história. Nos Estados Unidos, quando houve a Primeira Guerra Mundial, algumas famílias, o que elas faziam? Elas pegavam e colocavam uma luz na janela daquelas casas que o filho tinha ido para a guerra, para lutar pela guerra. Então, eles deixavam aquela lâmpada em forma de estrela acesa direto. Enquanto seu filho não voltasse da guerra para casa, aquela luz continuava acesa. E aí um dia um menino, mas seu pai, foi passando pela rua e foi contando, olhando quantas casas tinha uma luz em formato de estrela acesa. Ele foi olhando. E aí ele foi contando 1, 2, 3 e falando: nossa, papai, quantos jovens da nossa cidade foi para a guerra. E aí, de repente, ele olhou entre uma casa e outra, havia assim um quintal, um vão, e ele viu uma estrela bem brilhante no céu e falou: nossa, papai, Deus também enviou o seu filho. E foi isso mesmo. Só que Deus, ele não enviou seu filho para a guerra, mas ele enviou seu filho para a terra por amor a nós, para morrer por nós. Não é interessante também que logo depois do primeiro Natal, os sábios viram uma estrela no céu para avisar o nascimento do Filho de Deus? Olha só que coisa maravilhosa. Então, essa é a forma de Deus nos demonstrar o seu amor. Mas Deus, ele quer o quê? Que nós venhamos a ele. Ó. Deus Pai quer que você venha a ele. Como é que eu venho a Deus o Pai? Através do seu filho Jesus. E Jesus contou a história de um jovem que ele chegou no seu pai e falou assim: papai, eu quero que o Senhor dê a minha herança. Só que herança, a gente só tem direito à herança, a gente como filho, depois que os nossos pais morrem. Aí vai lá, faz inventário, se o pai deixou um testamento, um espólio, para poder dividir entre os filhos. Mas ele não, o pai estava vivo e ele queria herança com o pai ainda vivo. Olha só que falta de respeito com o papai. E aí, esse jovem pegou o dinheiro e partiu para uma terra distante. E lá nessa terra distante, ele foi, gastou toda a fortuna que o pai deu para ele. Depois que ele gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome. E aí, ele teve que o quê? Trabalhar como cuidador de porcos.
e ali cuidando dos porcos, ele sentiu vontade de comer a comida, a lavagem que os porcos comiam. E aí ele se lembrou da casa do pai, falou: na casa do meu pai, até os seus servos são tratados melhor do que eu. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, pedir para ele que não precisa me tratar como filho, mas que eu seja tratado como um dos seus empregados. E o que você acha que aconteceu? O pai o recebeu de braços abertos ou não? Sim, o pai o recebeu de braços abertos e deu uma grande festa para ele. Então, essa história que Jesus contou nos ajuda a entender que Deus, o Pai, está pronto para receber aqueles meninos e meninas que reconhecem que são pecadores e querem ser salvos e querem vir a Deus, o Pai. E aí eu te pergunto, você quer vir a Deus, o Pai, hoje? Qual é a maneira de você vir? Através de Jesus. Então, certo dia, um homem estava lá todo sujo, debaixo de uma ponte na beira da estrada, e as pessoas ficavam, sabe, via que aquele homem assim jogado ali, muito tempo, morador de rua, e ele lá todo barbudo, infeliz, e aí alguém foi e perguntou para ele, porque ele parecia um mendigo, mas ele não, ele tinha família. E aí, sentado ali, ele se lembrou da casa dos seus pais, de como ele tinha sido feliz quando ele era criança na casa dos seus pais. E já fazia 20 anos que ele nunca mais tinha visto seus pais. Ele tinha vergonha, porque ele roubou o dinheiro dos seus pais para poder comprar o quê? Bebidas e drogas, antes dele sumir no mundo. Só que quando ele foi embora da casa dos seus pais, ele foi preso, ficou preso muito tempo, aí pagou sua dívida com a justiça, e quando ele saiu da prisão, ele não teve coragem de voltar para casa dos seus pais. Mas daí as pessoas falando para ele: se você não tem família, por que você não volta para casa dos seus pais? Ele: eu tenho vergonha. Aí sugeriram a ele: por que você não escreve então uma carta para os seus pais? E aí ele foi e escreveu uma carta para os seus pais, e ele colocou na carta: se vocês querem que eu volte para casa, eu vou estar passando na esquina da rua onde a gente morava na quinta-feira de manhã. E aí, se vocês quiserem que eu volte, coloca um lenço na janela do meu quarto, que daí eu vou saber que vocês querem que eu volte. Agora, se vocês não quiserem, não coloca nada, daí nunca mais vocês vão me ver. E o que vocês acham que aconteceu? Quando deu a quinta-feira de manhã, ele com o seu coração cheio de esperança, foi rumo à rua aonde ele morava. Quando ele passou em frente à casa dele, não tinha criança, só um pano branco, um lenço no rumo da janela dele. Mas os seus pais tinham colocado cortinas brancas, lençol branco nas janelas, nas portas, jogou um monte de toalhas brancas em cima do telhado, que era para ele ter certeza que eles queriam ele de volta. E emocionado, ele correu para a casa dos seus pais. Então, assim como essa história, dessa maneira, Deus, o Pai Celeste, quer que você venha a Ele. Ele está à sua espera, mas você pode perguntar: como eu posso ir até Ele? Você só pode ir até Ele através de Jesus, porque Jesus diz aqui na Bíblia, em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é o caminho. Deus, o Filho, é o caminho. Existia uma cidade lá na Europa, na Escócia, que eram dois vilarejos. Um ficava de um lado de uma encosta e o outro vilarejo do outro lado. E para que as pessoas desses dois vilarejos se comunicassem, eles precisaram fazer o quê? Uma ponte por cima daquele desfiladeiro, daquele despenhadeiro, para eles poderem se comunicar. E assim fizeram. E Jesus, da mesma maneira, nós estamos aqui do lado do quê? Terreno, na Terra, no planeta Terra. E o nosso pecado faz separação de Deus, o Pai, que mora lá no céu. E quem é que é a nossa ponte entre
é Deus o Pai? É Jesus Cristo. Nós estamos aqui, ó, afundados em um lamaçal de pecado, mas Jesus faz esta ponte para que nós possamos nos achegarmos a Deus, porque Ele é o único caminho para Deus. E você, Isaí, do outro lado, criança, você já foi a Jesus? Fale com Jesus agora mesmo e diga a Ele que você quer confiar nele e segui-lo. Peça a Ele que perdoe os seus pecados e diga a Ele que você quer se tornar parte da família de Deus. Então vamos fazer essa oração de confissão de pecados agora? Então vamos lá, junto comigo aí, você do outro lado, faça essa oração. Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter me dado de presente seu Filho Jesus para morrer ali na cruz, para perdão dos meus pecados e pela minha salvação. Querido Jesus, eu te peço, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e eu o aceito como meu Salvador e Senhor. Jesus, obrigado por tão grande sacrifício que o Senhor fez por mim, demonstrando seu amor por mim. Por isso eu te agradeço, no teu nome santo. Amém. Então, crianças, quando você faz essa oração de confissão de pecados, Jesus vem morar dentro do seu coração. Olha só, eu trouxe uma música aqui bem legal para cantar para vocês, que fala sobre o que eu acabei de explicar para vocês, ó. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz e nele não há nada escuro, que Deus é luz e nele não há nada escuro. Então, Deus, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele você não chega a Deus, o Pai. Bom, turma, essa foi a nossa história de hoje. A primeira parte desta pergunta: há vários deuses? Há mais de um Deus ou existe um Deus só? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro para a segunda parte da resposta desta pergunta. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha, tá bom? Tira a dúvida daquele coleguinha seu também que ainda não compreende sobre essas verdades da palavra de Deus. Um beijo e vou ficar te aguardando no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!